Bem, então, a primeira frase aqui, primeira pergunta, né, do curso. Esse é um curso onde a gente vai ter um propósito de estudar um pouco do conceito, desde o conceito de estatística, parte básica, das definições dos conceitos, dos elementos básicos da estatística, até a gente entender um pouco mais alguns processos de inferência, né, alguns testes estatísticos de uma certa complexidade maior, mas tudo deriva dessa parte inicial. Então, a pergunta inicial desse curso é o conceito de estatística, né? Estatística, o que significa, o que é estatística? Essa é a primeira pergunta, que está sendo uma das primeiras perguntas sendo feitas aqui no material, né? E a resposta para essa pergunta ela é embasada no conceito de dados, né? Banco de dados, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou primeiro elencar aqui uma definição para dados. A gente vai falar de dados como sendo informações. Essas informações que podem vir de um processo de observação, um processo de contagem, um processo de medição, ou de simplesmente respostas a um questionário, por exemplo. Então, eu não vou falar aqui de questionário, porque o objetivo aqui é dar um conceito mais amplo, sem necessariamente identificar um caso particular ali, de forma de se extrair dados. Então, pela definição, né, vou colocar aqui direto, né? Então, os dados consistem em informações que vêm de observações, contagens, medições ou respostas. E aí a gente pode tentar trazer exemplos, né, de dados. Então, basta a gente abrir a internet e observar notícias, né, pesquisas. Muitas vezes a gente pode entrar aqui um site de notícias, né, notícias de hoje, né? Então, muitas vezes há notícias que envolvem informações, né? Previsão do tempo, por exemplo. Aqui tem uma notícia. Previsão do tempo, né? Como que se faz a previsão do tempo? Se tem um histórico, né, de dados. Então, isso aqui é uma informação, isso aqui é uma estatística, é um dado, né, é uma informação, não é uma estatística, mas é uma informação que vai dar a base para a gente utilizar essa informação para fazer estatística, né? E aí, muitas vezes os dados são apresentados de forma gráfica, né? Então, aqui se utilizou uma informação, né, da Agência Pernambucana de Águas, né? A gente pode também ver histórico de chuvas, previsão, chuvas, Recife. Então, aqui, por exemplo, é um mapa onde você tem as informações, uma informação gráfica que ilustra, por exemplo, algum aspecto de formação de nuvens, né, etc. Bem, enfim, isso é uma forma de se mostrar a informação, e através de gráficos isso pode ser feito. Então, no conceito de estatística, né,
a gente pode destacar aqui a definição, né, de estatística como sendo uma ciência que coleta, e a ciência estatística ela vai ser responsável pela coleta, pela organização, pela análise e pela interpretação dos dados, com o intuito de que se faça de se auxilie na tomada de decisão. Esses conjuntos de dados, eles podem ser, a gente pode enxergar o banco de dados como uma forma totalitária, e se representando uma população. Então, esse banco de dados ele pode estar associado a uma população ou a o que a gente chama de uma amostra. Ou a uma amostra. Bem, conceito de população, a coleção de todos os resultados, respostas, medições, contagens. E a amostra seria um subgrupo dessa população. Então, quando a gente pensa em fazer inferência, né, estatística está muito ligada ao conceito de inferência, na área da estatística, a amostra ela passa a ser algo mais palpável do que a população. A gente sempre vai ter o conceito de população, né? É da população que se extrai a amostra, né? E essa amostra é um subconjunto dessa população que tem por objetivo representar essa população. Então, a forma como se coleta dados, ela tem que ser muito criteriosa, pois as conclusões que são feitas com base na amostra buscam interpretar parâmetros populacionais. E aí, se a amostra ela é mal coletada, ela não representa a população, e todo tipo de conclusão que você tira com base na amostra acaba ficando equivocada. Então, só para a gente fazer aqui um exemplo, então vamos olhar aqui o texto. O texto diz o seguinte: o Departamento de Energia dos Estados Unidos conduz pesquisas semanais em aproximadamente 800 postos de gasolina para determinar o preço médio por galão de gasolina tipo comum. Em 12 de fevereiro de 2007, o preço médio era de 2,24 dólares por galão. Identifique a população e a amostra. Então, se a gente for pensar aqui em população, eu posso observar que essa população ela compreende a todos os preços de galão de gasolina de todos os postos nos Estados Unidos. Então, se for pensar aqui na população, seriam todos os preços, todos os preços de galão, né? Por galão de gasolina. E aí, quando se fala em todos os preços, eu estou dizendo aqui, me referindo a todos os preços praticados em todos os postos. Ok? E aí, uma outra... Então nós identificamos a população, né? Identificar uma amostra, basta simplesmente observar que os dados
foram extraídos, os dados de preço são extraídos de 800 postos de gasolina. Então essa amostra, ela pode ser exatamente os preços. A amostra, ela compreende os preços, né, dos 800 postos de gasolina, né? Preços dos 800 postos. Bem, isso aí seria a amostra. E aí, de que consiste, né, o banco de dados, né? Então esse banco de dados, certo, que representa aqui a amostra, esse banco de dados é representado por preços por litro, né, de galão de gás, preço por galão de gasolina comum. Então o dado aqui é sobre preço. Preço por galão de gasolina comum. Bem, então, seguindo aí a nossa parte conceitual, né? A gente saiu da definição de dados, que é um item fundamental para se fazer estatística, conceito de estatística. Aí falamos aqui sobre população e amostra. E agora a definição que vai ser feita é sobre parâmetro, certo? E estatística. Bem, quando se extrai uma amostra, o intuito de se formar um banco de dados para se tirar informação sobre algum conteúdo ou algo de relevância para a sociedade, etc. e tal, o objetivo é tirar conclusões sobre os aspectos populacionais. Por exemplo, eu posso pensar em saber quais os fatores de risco para problemas cardiovasculares. Então, a gente sabe aí, é sabido que a prática de exercícios físicos passa a ser um fator que contribui para evitar ter problemas cardíacos. Então, você pode ter uma amostra que é oriunda da população e essa conclusão, ela sendo extraída da amostra, ela vai ser sobre um parâmetro, né? Um parâmetro populacional. Qual seria o parâmetro populacional? Por exemplo, uma média, né? Uma média populacional, uma média de casos bem-sucedidos, né? De melhora de problemas cardiovasculares em função da prática de exercícios, né? Então, ter um percentual como sendo o alvo, né, buscando aí a informação, mirando a informação populacional partindo de uma amostra, né? Então, um parâmetro vai ser aquela questão populacional. Qual o parâmetro populacional? É o parâmetro de média, a média populacional, né? A média a expectativa de vida aos 70 anos no Brasil, né? Dado que a pessoa tem 70 anos, qual é a expectativa de vida, né, dessa pessoa? Então isso aí é um parâmetro. Mas você pode inferir usando uma amostra.
E essa inferência ela é feita com base em uma estatística. Então vamos seguir aqui com essa definição, né? Um parâmetro é uma descrição numérica de uma característica populacional. E uma estatística é uma descrição numérica de uma característica amostral. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Em 2006, a Liga dos Times de Beisebol gastou um total de 2 bilhão, né? 2,3 bilhões de salários de jogadores. Esse valor numérico descreve um parâmetro populacional ou uma estatística amostral. Então, se gastou um total, né, com salários de jogadores. Esse total gasto é em cima da população como um todo. Então, é um parâmetro, vamos dizer assim, um parâmetro populacional, tá? Então a primeira pergunta aqui é decidir se esse valor numérico ele é de uma população ou de uma amostra. E a segunda pergunta é especificar se o valor numérico é um parâmetro ou uma estatística, né? Então é um aspecto populacional, né? Porque envolve todos os salários, e sendo um aspecto populacional, vai estar associado a um parâmetro, é um parâmetro populacional. Então, esse dado aqui é um parâmetro populacional. É um dado numérico referente a um parâmetro populacional. Um parâmetro populacional. Então, seguindo aqui com as informações, né? A gente pode aqui também seguir aí para a descrição dos ramos da estatística. A gente pode, primeiro, quando se faz um trabalho em que a estatística é predominante, né, nesse trabalho, a primeira coisa que é feita é se fazer uma descrição do banco de dados, das informações que estão sendo colocadas em pauta. Essa descrição, por meio de gráficos, por meio de tabelas, por meio de ilustrações, né, ela caracteriza um estudo descritivo, né, que é o que a gente conhece por estatística descritiva. Então, a estatística descritiva, ok, é um dos ramos da estatística. Uma vez que a gente faz essa etapa inicial, ilustra graficamente o banco de dados, passa-se a seguir para uma etapa onde se busca fazer alguma conclusão, tirar conclusões sobre esses dados, de forma a fazer inferência estatística sobre essa população. E nesse caso aí a gente pode considerar uma área da estatística, né, um ramo da estatística chamado estatística inferencial.
estatística inferencial. E aqui, nessa área da estatística, é onde reside a maioria dos trabalhos científicos e pesquisas que são feitas aí no nosso cotidiano. A estatística descritiva é um apoio para a informação, para levantar essas informações iniciais, enquanto que a estatística inferencial ela busca tirar conclusões, né, sobre um determinado parâmetro populacional, uma determinada questão levantada que envolve uma certa população. Então, uma pesquisa conduzida entre 1.017 homens e mulheres pela Corporação Internacional de Pesquisa de Opinião descobriu que 70% das mulheres, 76% das mulheres e 60% dos homens haviam passado por exames físicos no ano anterior. As questões a serem colocadas aqui são as seguintes: 1. Identificar o aspecto descritivo da pesquisa. E 2. Quais inferências a gente pode tirar sobre esse aspecto descritivo. Então, o aspecto descritivo é o levantamento desses dados, né? Então, o aspecto descritivo é essa informação. 70% das mulheres, 76% das mulheres, 60% dos homens. Ou seja, a gente podia fazer um gráfico em que uma barrinha aí, né, mostrando 100%, aqui uma barrinha representando as mulheres, uma barrinha representando os homens, né, mostrando que o percentual aqui é de 76% contra 60%. Essa visão gráfica aqui ela é descritiva, certo? Ela é descritiva. Daí, o que se pode concluir sobre isso aqui, de forma bem singular e simples, né? O que se pode inferir sobre essa informação. Imaginemos que isso seja uma coisa que tenha sido tomada com base numa amostra e uma análise inferencial bem robusta, né? A inferência a partir desse estudo seria o quê? Que a porcentagem, né, é maior, a porcentagem é maior entre as mulheres, a porcentagem de pessoas que realizaram exames físicos no ano anterior é maior entre as mulheres relativamente aos homens. Isso é uma conclusão que a gente tira dessa informação oriunda aqui dos dados que são observados nessa amostra. Bem, então, só a título de informação adicional, é importante a gente destacar aqui o seguinte, que com base nessa estatística descritiva de que 76% das mulheres contra 60% dos homens haviam passado por exames físicos no ano anterior, isso é suficiente aqui para, de forma bem grosseira ou simples, eu afirmar que as mulheres têm, a informação leva a crer que as mulheres têm uma participação maior, né, em passar por exames físicos no ano anterior, relativamente aos homens. Mas eu não posso tirar nenhuma conclusão sobre
os aspectos de saúde, as mulheres são mais saudáveis que os homens, isso aqui não é informação suficiente para que eu consiga extrair essa informação. Apenas, simplesmente, eu posso afirmar que as mulheres, né, em maior parte, passaram por exames físicos do ano anterior relativamente aos homens. É basicamente isso. Então vamos continuar aqui, agora destacando mais a parte assim, de como a gente pode classificar bancos de dados. Então, o dado é fundamental na estatística. Na estatística é uma ciência de dados, certo? Então a estatística se apoia em dados. Tá? E esses dados, eles podem ser apresentados, né, de algumas formas. A gente tem características, né, associadas a esses dados. E aí eu posso, de forma bem inicial aqui, olhar para os dados de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Bem, os dados qualitativos consistem de atributos, rótulos, entradas numéricas. Então os dados qualitativos consistem de atributos, rótulos ou entradas não numéricas, tá? Os dados quantitativos são medidas numéricas ou contagens. Então a gente tem essa diferença, né, nesse conceito de dado qualitativo e quantitativo, que é importante que seja bem entendido isso, porque essas coisas não podem ser confundidas, né? Então, por exemplo, se a gente observar essa tabela aqui, colocar aqui no cantinho superior, esse dado aqui que está na coluna da esquerda, ele é um dado que rotula uma marca, um tipo de carro, um modelo, né? Enquanto que o outro dado, a outra informação, ela precifica, ela quantifica o item lá associado ao modelo. Então, esse dado à esquerda é um dado qualitativo, enquanto que o dado à direita é uma informação quantitativa. Então, olhando aqui essa ilustração, as populações de diversas cidades norte-americanas são apresentadas na tabela, né? Acho que a tabela é justamente... Então, as populações de diversas cidades norte-americanas são apresentadas na tabela abaixo. Quais dados são qualitativos e quais são quantitativos? Então, primeiramente, identifique os conteúdos de cada conjunto de dados. Decida se cada conjunto de dados consiste em entradas numéricas ou não, e especifique aí se são dados qualitativos ou quantitativos. Então, à esquerda nós temos o quê? Um rótulo para a cidade. Esse rótulo tem uma característica, né, não numérica, enquanto que o lado direito tem uma população da cidade, certo? E aí é um item numérico, uma referência numérica do quantitativo de pessoas por cidade. Então, o dado qualitativo é o à esquerda e o dado quantitativo é o item à direita.
Então, uma outra característica, né, de dados, e aí nós estamos falando de dados, porque dados são os instrumentos, é um item mais relevante aí para a gente fazer estatística. Estatística é a ciência de dados. Então, uma outra característica de dados é o nível de mensuração. Esse nível de mensuração, certo? Ele pode ser classificado, né, em 4 níveis de medida. Nominal, ordinal, ordinal, intervalar e racional. Os dados no nível nominal, eles são apenas qualitativos. Então, dados nesse nível podem ser caracterizados, né, categorizados usando nomes, rótulos ou qualidades, tá? Não através de cálculos matemáticos. Dados no nível ordinal, eles são qualitativos ou quantitativos. Então, dados nesse nível, né, eles podem ser organizados em uma ordem, né, a gente pode estabelecer uma ordem ou uma posição, e as diferenças entre as entradas não são significativas, não são significantes. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Bem, então observemos aqui o seguinte exemplo, né? Considere o conjunto de dados. Para cada grupo, decida se os dados estão no nível nominal ou ordinal. As posições finais para a divisão do Pacífico do NBA. NBA é um torneio de times de basquete. Essas posições finais determinam aí uma classificação. Essa classificação vai estar ligada a uma ordem, né? Então, isso aqui é um aspecto que está associado a uma classificação. Que vai estar associada aqui a uma ordem entre os times, né? Uma coleção de números de telefone. Essa coleção de números de telefone, ela simplesmente está associada a rótulos, né? Eu não posso fazer cálculos matemáticos. Os números não teria muito sentido fazer cálculos matemáticos com esses números. Então, eu estou associando isso a rótulos. Tá? Então, identifique o que cada conjunto de dados representa, né? Então, é justamente a classificação, no caso aqui das posições finais, e os rótulos no caso dos números de telefones. E especifique o nível de mensuração. Especificar o nível de mensuração. Então, nesse caso, esse aqui estaria associado a ordinal, né? Ao nível ordinal.
enquanto que esse aqui estaria associado ao nível nominal. Então, os próximos itens são relativos aos tipos de mensuração intervalar e racional. Então, os dados no nível de mensuração intervalar, eles podem ser ordenados, né? E você pode calcular diferenças significativas entre esses dados, né? No caso da mensuração racional, né, eles são similares ao intervalar, mas com uma propriedade adicional, né? No caso da mensuração intervalar, não existe, né, o chamado zero inerente. Então não existe o zero inerente. Então, no caso da estimação intervalar, sem zero inerente. Enquanto que na escala racional você tem o zero inerente. E o que é que eu quero dizer com zero inerente ou não, né? O zero, ele vai ser inerente quando ele representar o nada, né? Quando ele representar o nada. Então, se você tem o nível de mensuração do dado na escala racional, você vai ter o zero representando o nada. Enquanto que na mensuração intervalar, uma vez que essas coisas são dispostas em escala, o zero ele não representa o nada. Então, uma das questões que são colocadas aqui no material é sobre a questão da escala de temperatura em graus Celsius, por exemplo. Então, a temperatura 0 graus Celsius ela não representa o nada, né? Mas sim uma referência numa escala de temperatura. Então, esse zero ele não é um zero inerente, porque você tem uma característica de uma mensuração de dado de forma intervalar. Então aqui o exemplo, por exemplo, uma escala de temperatura. Você podia colocar aqui, nesse caso, escala de temperatura. Tá? E aí nesse caso não teria, né, o zero graus Celsius, ele não é inerente, o 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Ele é um zero não inerente, tá? Aí, por outro lado, se você pensar numa escala financeira, por exemplo, aqui, dinheiro, né, valor monetário, né? Então, o 2 dólares, por exemplo, 2 reais, ele é o dobro de 1, né? Então, nesse caso, a escala racional faz sentido essa ideia de o dobro, né? 2 reais é o dobro de 1.
dobro de 1. Então essa é a outra característica do dado na escala racional. Eles vão ter o zero inerente, ou seja, o zero real, por exemplo, aqui representa o nada, certo? O zero é o nada e o 2 é o dobro do 1. No caso, você pensar numa escala de temperatura, 2 graus Celsius não é o dobro de temperatura de 1 grau Celsius. Entendeu? Não se pode pensar dessa maneira. Então, essas são as diferenças básicas entre a escala nominal, está associada aos rótulos, a ordinal está associada a uma classificação, a intervalar sem zero inerente, né? E sem a propriedade do dobro, né? Por exemplo, da multiplicidade, e o racional, a mensuração racional com o zero inerente, com a ideia de multiplicidade. Essas são as características dos níveis de mensuração de dados. Então vamos seguir aqui com esse exemplo. Decida se os dados estão no nível intervalar ou racional. Tá? Então, primeiro, a temperatura corporal em graus Fahrenheit de um atleta durante a sessão de exercício. Bem, aqui, como isso é uma escala, né, a gente já associa, né, a ideia de que não tem o zero inerente, o zero não representa o nada, então o conjunto de dados é uma coleção de temperaturas corporais, e nesse caso é um dado com uma mensuração em nível intervalar, né? Porque esses dados não teria sentido, né, você fazer multiplicidade entre as temperaturas, e o zero não seria um zero inerente. Os índices cardíacos em batidas por minuto de um atleta durante a sessão de exercício. Aí nesse caso a gente teria, né, um conjunto de dados de frequências cardíacas que estaria associado a uma mensuração, a um nível de mensuração racional, porque esses dados podem até ser ordenados. Você pode pegar todos os pacientes e listar de forma a classificar os que tiveram da menor a maior frequência cardíaca registrada, né? E também entre os batimentos, entre eles, você pode comparar que um paciente pode ter tido o dobro de batimentos do que o outro. Então aqui, nesse primeiro caso, aqui é intervalar. E nesse segundo caso aqui, seria racional. Ok? Então, até o momento a gente falou sobre conceito de dado, a definição de estatística e como os dados podem ser apresentados às pessoas, né, nos relatos, né? Então, as formas como a gente pode ver na escala qualitativa, quantitativa, e também nessas questões dos níveis de mensuração, né? Ordinal, nominal, através de rótulos, ou até mesmo intervalar ou racional. São esses os conceitos que a gente está trabalhando aqui. E a partir de agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o planejamento de um estudo estatístico, né? Então, esse planejamento ele deve seguir as seguintes instruções, né? Então, o que é a base aqui de um planejamento estatístico? Então, o primeiro passo é identificar, né, as variáveis de interesse. Então, você precisa identificar ou as variáveis de interesse. Qual é o foco da pesquisa, né? Tá?
e a população em estudo. Então você tem que ter uma visão do que você quer trabalhar, de qual variável e de onde você vai tirar a amostra para fazer o estudo inferencial. E aí, em cima disso, você desenvolve um plano de coleta de dados. Esse plano de coleta de dados, certo, vai gerar uma amostra, né? Essa amostra, certo, você tem que ter certeza de que ela é representativa. Se uma amostra não for representativa, você põe tudo a perder, né? Então, primeiro passo, identificar as variáveis, o foco, né, do interesse em pesquisa e a população em estudo. Em segundo passo, você vai traçar um plano detalhado de coleta de dados. Esse plano deve ser rigoroso, de tal maneira que a coleta de dados gere seja capaz de gerar informações que são consistentes para a interpretação coerente e não viesada dos parâmetros populacionais, né? A estimação desses parâmetros populacionais. E aí, bem, você tem uma estratégia de amostragem, você coleta os dados com base nessa estratégia de amostragem. E aí você vai para o passo 3. Em seguida, você vai usar uma técnica descritiva, vai mostrar esses dados de alguma forma, um gráfico, uma tabela. Né? Você vai mostrar aquilo que você tem de informação de uma forma apresentável, através de gráficos, tabelas, etc. E aí, partindo dessas apresentações, você vai fazer seu estudo inferencial, né, com base aí nessa amostra que foi coletada, bem coletada, e também inspirado em estatísticas descritivas. E aí você tira interpretação sobre os dados, tá? E aí você pode também identificar limitações, erros possíveis, né, da pesquisa. Então esse seria o passo a passo para se fazer um planejamento de estudo estatístico. Então o processo de coleta de dados ele pode consistir de alguns passos, algumas estratégias, que aí eu vou listar aqui algumas delas, né? Então, a primeira delas é o estudo observacional. O estudo observacional. A outra é o experimento. Uma outra estratégia é a simulação. E por último aqui, que são as estratégias que estão listadas, é um levantamento, o uso de um levantamento ou pesquisa de mercado. São essas as principais estratégias que podem ser utilizadas com o intuito de se fazer coleta de dados, né? Então, por exemplo, no estudo observacional, né? Então, o pesquisador ele vai observar e vai medir características de interesse de uma parte da população, uma parte de uma população, né? Certo? Mas sem mudar essas condições que são existentes. Então, imagine que você faz um estudo observacional, certo? Onde você observa o comportamento da reação de crianças ao observar alguns objetos. Mas você está fazendo isso, certo? Naquele aspecto do que você tem ali em sua frente, né?
É uma coisa puramente observacional, né? No caso do experimento, aí é onde existe aí é o mais conhecido, né? Que a gente faz aí a distinção entre os grupos, né? Os grupos de controle e o tratamento, né? São aquelas questões que você tem grupos, você forma grupos e parte desses indivíduos vão receber um tratamento, a outra parte vai receber um placebo, que são como se fosse como se fosse o medicamento, né, o tratamento sem ser o tratamento, né? É como se fosse uma forma de você separar, né, sem indicar que aquela pessoa está recebendo ou não. Você vai analisar, né, o efeito de uma droga ou de um medicamento sem necessariamente você informar que aquela pessoa está ou não ingerindo aquele medicamento. E muitas vezes o próprio pesquisador também não vai saber dessa informação, né? Então, quanto mais esse experimento tiver essa característica, né, de separar o grupo de controle, os placebos, e ter essa aleatorização, melhor a qualidade dessa extração dessa amostra. Uma outra forma também, que é bem discutida aí na literatura, é a utilização de simulação, né? Porque muitas vezes é muito custoso a coleta de dados e a utilização de processos de geração de números randômicos pode auxiliar na geração desses bancos de dados, né? E aí as simulações passam a ser passam a dar um suporte aí no processo de coleta de dados. Uma outra forma aí que é bem corriqueira é quando a gente observa aí um levantamento, uma pesquisa de mercado, né, uma entrevista, né, alguma coisa aí que seja questionando a pessoa sobre um tipo de sua opinião sobre um tipo de assunto e etc e tal. Então esses são os pontos mais os principais pontos aí do aspecto da coleta de dados, né? Estudo observacional, a realização de um experimento, o uso de simulação e um levantamento ou pesquisa de mercado. Então vamos lá. Então considere os estudos estatísticos a seguir. Primeiro estudo. Um estudo sobre os efeitos dos exercícios no alívio da depressão. Segundo estudo. Um estudo do sucesso de graduandos de uma grande universidade para encontrar emprego durante o primeiro ano da graduação. Pergunta: qual método de coleta de dados você usaria para cada estudo? Bem, então, o primeiro está dito aqui, um estudo sobre efeitos de exercícios no alívio da depressão. Então, nesse caso aqui é bem visível aí que nesse caso você teria que coletar uma amostra, teria que ter uma diferença entre separar os grupos de pessoas, fazer a padronização, a uniformização aí entre homens e mulheres em gênero, por exemplo, ou por idade, né, essa fragmentação, e aí você iria ali dentro daqueles grupos fazer ali um experimento do estilo em que você teria um grupo de controle e um grupo de tratamento, e com base no resultado você iria extrair informações sobre o resultado da pesquisa. Nesse caso aqui seria um experimento. No segundo, né, como é uma questão de você saber as informações sobre o emprego no
ano de graduação, uma sugestão seria trabalhar com a pesquisa de mercado, né? Uma informação que é dada com base no questionário. Você vai fazer a pergunta às pessoas, elas vão te dar o feedback, e com base nesse feedback você vai formar o banco de dados, tá? Então, essa seria a sugestão. Número 1 seria experimento, e o número 2 seria uma pesquisa de mercado. Então, aqui só para a título de informação adicional, então, quando a gente pensa aqui num processo de coleta de dados com base no experimento, por exemplo, você tem todos os sujeitos, você separa por idade, por faixa de idade, e em cada faixa de idade você separa o controle do tratamento. Isso sendo feito de forma double blind, né, que é duplo cego, né, cego duplo, né, ou seja, ninguém sabe de nada, nem os pacientes, nem os profissionais envolvidos com os pacientes. Isso aqui é uma coisa que deve ser seguida, né, quando se fala em experimentos, né. Uma outra coisa que é importante também é tomar cuidado com os efeitos, né? Por exemplo, o efeito variável confounding, né? Acontece, né, quando você não consegue perceber de onde veio a diferença. Então, imagine que você tenha uma estratégia de atrair consumidores para uma loja, e aí o dono da loja coloca aí alguns aspectos para chamar atenção na sua loja. Muda a fachada, coloca cores mais chamativas, mas na mesma semana que ele faz isso, um shopping center de alto poder de movimentação de pessoas abre na frente da loja dele. Então ele não tem como saber se o aumento do movimento na loja dele foi gerado ou não pelo efeito que ele queria ter quando ele fez as alterações na fachada, por exemplo. Então, o fato de ter aberto um shopping de alta movimentação de pessoas pode sim também justificar e atrapalhar o entendimento, né? Então, é o que se chama de variável confounding, né? Você não consegue distinguir entre os efeitos, entre os diferentes fatores em uma variável. Uma outra questão interessante sobre planejamento de experimento é a replicação. Muitas vezes você faz um estudo, toma um banco de dados, faz todo o processo de aleatorização, controle do tratamento, fragmentação da amostra, estratificação, e depois ainda é preciso se refazer o experimento usando um número maior de indivíduos. E seria uma etapa que busca trazer mais robustez aos resultados, né? Então, o que se chama de replicação, tá? Bem, então, nesse primeiro encontro a gente trabalhou mais a parte conceitual, né, de dados, estatística, a forma como os dados são apresentados e os níveis de mensuração desses dados, além de também discutirmos aqui alguns tipos de coleta, né, de como a coleta dos dados pode acontecer. Alguns problemas que podem acontecer no processo de inferência, né, essa tomada de decisão, né, e eu destaquei aqui no final o planejamento de experimento, né, que é uma coisa bem utilizada aí na prática quando se faz aí pesquisas para tirar conclusão sobre algum tratamento, sobre algum efeito, né, de algum medicamento, alguma substância com um objetivo de trazer uma melhoria para a população
em geral. Então, recentemente a gente teve aí os casos aí das vacinas e tal, onde se buscava aí fazer várias pesquisas com esse protocolo aí buscando aí esse processo de planejamento de experimento. Bem, então é isso. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.